Veja, meu querido irmão Saulo, os relatos de alma salva sem o concurso do batismo são várias passagens no Novo Testamento. Vamos ver agora o que tem a Bíblia, o Novo Testamento, a respeito do cego de Jericó. Você vai encontrar o episódio do cego de Jericó no capítulo 18, versículo 35 ao 43. Então veja, Jesus ia passando e o cego começou a gritar: Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim. E os discípulos mandavam que ele ficasse calado, porque ele estava perturbando com aquela gritaria, estava perturbando a pessoa do Senhor. Mas Jesus ouviu o seu clamor, mandou que o trouxessem à sua presença e perguntou para aquele cego: que queres que te faça? E ele lhe disse: Senhor, que eu veja. Vejo, agora presta atenção. E Jesus lhe disse: vê. E depois, na sequência, ele diz: a tua fé te salvou. E logo ele viu, passou a ver e começou a seguir o Senhor Jesus. Ora, você interpreta isso aí como se o Jesus tivesse salvo da cegueira. Com isso, com essa interpretação, você está interpretando que Jesus não sabe o que dizia, não sabia o que dizia, que falava as coisas sem pé nem cabeça. Por quê? Porque se essas palavras de Jesus, a tua fé te salvou, não se referisse à salvação da alma do cego de Jericó, se referisse à cura da cegueira, Jesus não sabia o que estava dizendo. Porque veja bem, se essas frases se referissem à cegueira, ele teria dito: a tua fé te curou. Mas ele não falou isso não. Ele disse: a tua fé te salvou. Entendeu, neófito? Ué, vai negar isso? Fica difícil, não é verdade? Mas não para por aí, meu filho. Há outras passagens mais que mostram a salvação independente do batismo. Veja bem que o episódio não fala em batismo. Olha lá, o que se segue após a palavra do Senhor Jesus: a tua fé te salvou. O versículo 43 diz assim: e logo ele viu e o seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Ô neófito, fala aí em batismo. Está falando em batismo, meu filho? Bom, você deve acreditar, como eu acredito, que lá pelas tantas, né? Não sei se no outro dia, na semana seguinte, dali um mês, né? Teve uma oportunidade de batismo, né? E ele foi batizado. Mas isso são conjecturas, fruto da minha imaginação e da minha crença. Mas o texto sagrado não narra, não mostra isso. Então, meu filho, veja bem mais um episódio onde você não tem como vincular, relacionar o batismo à salvação da alma de alguém. Agora veja, vamos avançar mais um pouquinho nesse assunto, mostrando a você que batismo não tem nada a ver com salvação, que a salvação não está vinculada ao batismo e nem vice-versa, tá? Olha, veja bem, em Lucas capítulo 17, versículo 11 ao 18, é o episódio da cura dos 10 leprosos. Então veja, Jesus entrou numa certa aldeia e saíram-lhe ao encontro
10 homens leprosos e que eles pararam de longe, né? Porque naquele tempo eles não se aproximavam das pessoas sadias, eles eram proibidos de fazer isso, tinham que viver fora da cidade e coisas assim, porque a lepra era um mal incurável, né? E eles gritaram: Jesus, Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. E Jesus, vendo-os, né, disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Está no versículo 14. E diz assim: e aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Então, o que o verso 14 está dizendo é que eles, caminhando lá para o sacerdote, conforme a ordem de Jesus, no meio do caminho, a lepra desapareceu. Bom, aí veja o seguinte: um deles, versículo 15, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e se prostrou aos pés de Jesus e começou a dar graças a Deus por causa do milagre que aconteceu na vida dele. Ele fora curado. E Jesus falou para ele: não foram 10 os leprosos que foram limpos? Onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, porque aquele cego, ele era samaritano. Aí, voltando-se para o leproso que fora curado, você lê isso aí no verso 19. Jesus disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Meu querido, fala em algum lugar que esse homem foi batizado? Hein? Presta atenção. Está falando que foi batizado? Não, está falando nada de batismo. Batizou? Esse homem batizou? Não sei. Será que batizou? Eu acredito que sim. Que no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, dali 6 meses, ele batizou. Eu acredito, mas isso é fruto da minha imaginação. Eu estou aí conjecturando. Mas isso nós não devemos fazer. Na Bíblia, na palavra de Deus, a gente tem que ficar dentro do que está escrito. Paulo recomenda: não ultrapasseis o que está escrito. Porque se nós vamos ultrapassar, aí vamos inventar. Vamos ficar imaginando coisas, escrevendo. Vamos escrever uma outra Bíblia. Entendeu? Não, nós temos que ficar no que está escrito. Então veja, essa frase no versículo 19, levanta-te e vai, a tua fé te salvou, não significa a cura da lepra. Senão Jesus teria dito para ele: olha, a tua fé te curou. Ou você acha que Jesus não sabia o significado das palavras? Ou você acha que Jesus fez uma pregação confusa? Nada disso, né, meu amigo? Para com isso aí. O Senhor Jesus, quando falou: a tua fé te salvou, ele estava dizendo para aquele homem que fora leproso que, além do benefício da cura da carne, ele também estava recebendo, ou tinha recebido, porque está falando no passado, o verbo está no passado, ele havia recebido a salvação da sua alma. O destino da alma desse leproso era a glória eterna. É isso aí, não tem como negar. Vai inventar agora? Para aí, para com esse negócio de inventar. Então, como você mesmo está podendo verificar, o que o ministério está fazendo chama-se forçar a interpretação das Escrituras. Torcer o que as Escrituras estão ensinando. Paulo adverte a não irmos além do que está escrito. Por quê? Se nós formos além do que está escrito, o que nós vamos impor como doutrina
coisas que são frutos da nossa imaginação, das nossas conjecturas, dos nossos sonhos. E a Escritura Sagrada não pode ser interpretada desta maneira. Além do que, nisto há grande condenação. Veja só o que nós podemos ler na carta do apóstolo São Pedro, a segunda carta, versículo 3, verso 16. Que em todas as suas epístolas, falando sobre o que Paulo escreveu, entre as quais há pontos difíceis de entender, né, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então veja, o verso está dizendo que a pessoa que é indouta, né, que não procura entender, compreender, tá, vai torcer as escrituras, vai forçar a interpretação, inventando coisas. E essas pessoas, fazendo disto, eles estão aptos para perderem a sua alma. Nisto há grande condenação. Então veja bem o que o nosso ministério está fazendo com essas doutrinas. São doutrinas heréticas, fora do ensinamento das Escrituras Sagradas, fora da doutrina da congregação cristã no Brasil, porque a congregação do tempo dos primitivos irmãos não ensinava e nem acreditava nestas coisas. E é fruto da introdução no meio do ministério de falsos profetas, que também o apóstolo no capítulo 2 da mesma carta adverte, logo no verso 1. E também houve, veja bem, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Introduzirão encobertamente. Essa palavra encoberta é escondido. São as listas secretas de ensinamentos, meu amigo. São elas que produzem todas essas falsas doutrinas, essas heresias, esses absurdos. Tá? E veja bem, há grande condenação para aqueles que associam a salvação, uma obra exclusiva de nosso Senhor Jesus Cristo, associam ao sacrifício o batismo, que não tem nada a ver.